Meus irmãos e minhas irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Lucas 9, versículo 51. Nós leremos até o 56. Diz bem assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Senhor, eu te peço, meu Deus, santifica o teu nome, o nome do teu Filho, Jesus Cristo. Glorifica, Senhor, santifica a tua palavra, santifica cada um de nós que estamos aqui, no Senhor, nos purifica meus lábios, Senhor, para poder falar da tua palavra, falar da palavra do teu Filho. Santifica os corações, Senhor, as mentes que vão ouvir agora, que elas possam estar voltadas para o Senhor, que elas possam estar em adoração, Senhor, que elas possam estar te amando, Senhor Deus, que teu Espírito Santo venha e fale conosco, Senhor. Tem misericórdia de mim, que sou pecador, perdoa cada um de nós, Senhor, nesse momento, mais uma vez te peço, e nos ajuda, porque vivemos em tempos de muita confusão, Senhor, confusão de ideias, meu Deus, de sentimentos. Nos ajude teu povo, meu Deus, a compreender a tua santa palavra. É no nome de Jesus que eu te peço isso, e eu já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra sobre amor, amor pelo pecador, sobre tolerância, mas não a tolerância que aceita o pecado, que concorda com o pecado, mas a tolerância que não deseja o mal daquele pecador hoje, mas deseja a sua conversão, a sua transformação, a sua salvação. Essa palavra é uma palavra maravilhosa sobre Jesus e seus discípulos, que vinham andando, e Jesus resolveu ir para Jerusalém para ser morto, para sofrer na cruz. Mas aqui tem algo muito importante para você entender a narrativa. Ele diz que ele já estava se dirigindo para aquele lugar, para ser assunto aos céus. Isso quer dizer que o seu ministério já estava acabando. Tinham se passado 3 anos que aqueles homens andavam com Jesus. Por muito tempo, Cristo falara com eles sobre muitas coisas, inclusive sobre alguém não os receber, sobre alguma cidade não os receber. Ele já tinha falado isso com eles. Mas depois de tanto tempo, Tiago e João não tinham compreendido ainda. Por que eu falo isso? Porque eu começo assim. Primeiro, porque o texto já começa assim. Mas para chamar a sua atenção para esse fato. Talvez eu e você estejamos há muito tempo andando com Jesus, como eles também estavam. E talvez nós ainda não estejamos entendendo
o amor de Deus. Você entendeu? Ele estava voltando, estava indo, se preparando para a sua ressurreição. Era chegado o fim, estava acabando aquela caminhada com os discípulos, mas mesmo assim, João e Tiago não entenderam o amor de Deus. Eles se dirigiam a Jerusalém e passaram por uma aldeia samaritana, e era costume do Senhor Jesus pedir que alguém fosse à frente para procurar um lugar para que eles pudessem residir naquele tempo, dormir naquele lugar, descansar. Ele manda alguém, e quando ele chega lá, ele não é recebido. Os samaritanos não recebem a Cristo, porque eles perceberam que ele iria para Jerusalém, eles entenderam que ele era judeu. Eu já falei com vocês aqui sobre a questão dos judeus e dos samaritanos. O reino de Israel se divide em dois reinos, o do norte, que foi chamado de Israel, e o do sul, chamado de Judá. O reino do norte perseverou em desobedecer a Deus, sempre rebelde, idólatra, sempre metido em pecados, seus reis como seu povo, enquanto Judá perseverava em obedecer a Deus, tentava seguir a Deus, o reino do sul. Mas durante um certo tempo, durante o exílio, o povo do norte, o povo judeu do norte de Israel, eles se envolvem com outros povos, e existe ali uma mistura que o povo de Israel não admitia de forma alguma. Eles se misturaram com outros povos, e não apenas no seu sangue, na sua família, mas também na sua fé. Ocorreu ali um sincretismo enorme. Eles misturaram a Bíblia com outras divindades, com outras mensagens, e adoravam em parte ao Deus da Bíblia e em parte a outros deuses, e tudo era uma grande confusão religiosa para o samaritano, e assim o povo de Israel não admitia, e havia entre eles realmente um ódio de um para com o outro. Quando Cristo pede à mulher samaritana naquele poço que lhe dê água, ela diz: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou samaritana, água. Era um absurdo aquilo. O ódio tinha que continuar, a divisão tinha que continuar. Eu não posso te dar água e você não pode se dirigir a mim, não faça isso. Era assim a relação dos judeus com os samaritanos, e isso é uma relação que faz parte da raça humana, de todos nós. O samaritano, para cada um de nós hoje, sabe quem é? É aquela pessoa que tem na sua cabeça uma grande mistura. Ela mistura tudo, mistura a Bíblia com outras coisas, e às vezes admite, permite, concorda com o pecado, e nós olhamos para elas e ficamos escandalizados. Como é que pode isso? E podemos até chegar a ter raiva e ódio delas, como Tiago e João tiveram, mas foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Por causa do zelo, irmãos, nós pensamos que o zelo, só a paixão pelas coisas de Deus, só a paixão pela Bíblia, só isso resolve, mas não resolve, porque Paulo disse que o povo de Israel era um povo que era zeloso das coisas de Deus. Eles eram zelosos, mas eles não tinham entendimento. Zelo, só o zelo, sem entendimento, sem conhecimento, não adianta, meus queridos. Saulo também era zeloso, e veja o que ele fazia, veja o que ele fez com a igreja. Ele pensava que estava servindo a Deus. E cada um de nós pode incorrer nesse mesmo erro, odiar alguém pelo simples fato dessa pessoa não ser cristã, ou de ser um cristão com a mente toda confusa, um cristão samaritano, cheio de sincretismos. Eles estão errados, eles não podem confundir a Bíblia com outras coisas, eles não podem adorar a Deus e a outros deuses, eles não podem. Eu não estou dizendo que eles estão certos, eles estão errados. Eles não podem aceitar o pecado, concordar com o pecado, eles não podem, mas não é por causa disso que nós vamos odiá-los. Orar
para que o vírus os leve, não é? Eu vou orar para que ele morra. É a mesma história. A mesma história se repete. A mesma história de Tiago e de João. Eles não podem entrar naquela aldeia e eles dizem: Senhor, Senhor, queres que peçamos que venha fogo do céu sobre eles? Eles são chamados por Jesus de Boanerges, ou filhos do trovão. Talvez pelo seu temperamento, né? Talvez pela sua intrepidez equivocada, Cristo os chama de filhos do trovão, a Tiago e a João. E você vê que com essa atitude deles, realmente parecia um trovão, né? Paciência nenhuma, não esperavam, cheios de furor, cheios de raiva, cheios de ira. Diz bem assim a palavra do Senhor. Veja o que fala a palavra do Senhor sobre isso. Está escrito lá em Tiago, meus irmãos. Tiago vai falar sobre isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir, não fale de maneira precipitada, para que não fale algo errado que vai desagradar a Deus. Salmo 37 diz isso. Deixe a ira, abandone a ira, abandone o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Não te impacientes, deixe a ira, deixe o furor que os filhos do trovão tinham. Nós às vezes somos assim, né? Filhos do trovão. E queremos que venha fogo do céu sobre as pessoas que não querem receber a Cristo Jesus. E achamos que assim somos zelosos das coisas de Deus, servo fiel do Senhor. Mas Jesus os repreendeu. Jesus os repreendeu. Não é assim que deve ser. Mas para que eu possa entender realmente aquele pensamento de João e de Tiago, eu tenho que olhar para a Bíblia, eu tenho que olhar para o Antigo Testamento, porque eles não falaram aquilo em vão. De fato, houve um momento em que veio o fogo do céu sobre alguns homens. Veio sim, com Elias. Com Elias. Nos tempos de Elias, havia muito pecado em Israel, pelo rei Acabe, que vem a falecer, mas depois se levanta outro rei, o rei de Samaria, Acasias. Acasias, certo dia, ele cai de uma janela e se machuca muito, e o que ele faz? Ele manda que seus homens procurem um Deus, um falso Deus, um demônio, atrás de cura. É isso que Acasias faz. E aqueles homens seguem e vão em direção ao lugar para buscar aquele ídolo, aquele Deus, aquele demônio. E o Senhor manda Elias falar com eles e dizer a eles: olhe, diga ao rei Acasias, rei de Samaria, que ele não vai mais se levantar daquela cama, porque ele não buscou o Senhor, ele buscou esse Deus, ele buscou Baal, Zebub. E aqueles homens voltam para o rei e dizem ao rei isso, e Acasias fica revoltado e manda um exército, um pequeno grupamento de militares até Elias. Elias está no topo do monte, e chega ali um capitão e 50 soldados. E aquele capitão diz bem assim: homem de Deus, desce! Homem de Deus, desce! Aí Elias responde: se eu sou um homem de Deus, então que venha fogo do céu para você. E assim acontece. E vem fogo do céu, provavelmente um raio, né? Um raio. E vem e mata aquele capitão e aqueles 50 soldados. Mas Henrique, não é a mesma história de João e Tiago? Foi esse o erro que João cometeu. Não, não é a mesma história. Essa passagem de Elias, ela tem um significado bem específico.
Porque o rei Acasias manda outro grupamento, um capitão e mais 50 soldados, e eles chegam diante de Elias, que está em cima, no monte, e eles dizem, o capitão diz, de maneira ainda mais grave: homem de Deus, desce depressa, depressa. E Elias responde: se eu sou um homem de Deus, que venha fogo para você do céu. E desce fogo do céu sobre aquele capitão orgulhoso e arrogante e sobre o seu exército, o seu pequeno exército. Mas aí, pela terceira vez, o rei Acasias manda um terceiro capitão com mais homens, e eles chegam ali, e aquele capitão diz essas palavras. Fala assim a Escritura: indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 homens, teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães. Então o anjo do Senhor diz a Elias que Elias deveria descer, com este você deve ir. Você entendeu a mensagem do Senhor? Ela fala sobre o orgulho do homem diante de Deus e da humildade de um homem diante de Deus. Deus ensinou àquele capitão, através daqueles outros 2 grupamentos, como eu devo me portar diante das coisas do Senhor. Naquele tempo havia uma grande confusão de quem realmente era Deus. Quem é Deus realmente? Yahvé? Quem é Deus? Os deuses de Acabe, de Acasias? E o Senhor mostrou para eles que Elias era profeta do Deus verdadeiro, e que não podemos ter essa postura diante do Deus verdadeiro. Desce, Deus, me responda agora a minha oração. Por que não me respondeu? Por que não me deu isso? Deus, vem aqui agora. Ou então, desce depressa, desce depressa. Não é essa postura que ninguém deve ter diante do Senhor ou diante de um homem de Deus, como era Elias, dando ordens. Entenda, compreenda que é algo semelhante ao embaixador e à embaixada. Você acha que algum país vai chegar diante de uma embaixada e dar ordens e oprimir e ofender e tentar prender um embaixador? Ele vai provocar uma grande guerra. Ele estará humilhando e afrontando o país daquele embaixador. E é essa lição que o Senhor ensina: vocês devem ser humildes. Eu te suplico pela minha vida, de joelhos, eu te suplico pela minha vida e pela vida de cada um aqui dos soldados, tem misericórdia de nós. Não deixe que venha fogo do céu sobre nós. E assim, Deus ensinou uma grande lição para eles e para todos nós, todos nós. Mas Tiago e João entenderam tudo errado, de maneira errada, totalmente equivocado. O Senhor quer que façamos descer fogo do céu sobre Samaria? Veja, eles já tinham ódio contra os samaritanos, eles já odiavam aquele povo há muito tempo, e estavam usando um suposto zelo do Senhor para oprimir, para fazer mal, para matar, para destruir aquele povo infiel a Deus. Cuidado, igreja, não cometa o mesmo erro. Estamos aqui não para destruir as almas, mas para salvar as almas. É o que Jesus disse. Vocês não sabem a que espírito vocês pertencem, vocês não sabem de qual espírito vocês são, não sabem. Não é esse espírito. Vamos matar, vamos trucidar, vamos festejar a morte deles, vamos orar para que eles morram de Covid. Não é assim, meus irmãos. Não é esse o nosso espírito. Não é esse o espírito do cristianismo, de Cristo. Não é esse. Mas a igreja, ela está tão ocupada passando memes
uns para os outros, está tão ocupada, preocupando-se com política e assistindo o tempo todo TV e a internet, e o tempo todo tratando de política, o tempo todo, que tem deixado de ler a Bíblia, de meditar nela, e tem se esquecido daquilo que é mais básico no cristianismo: amar o seu inimigo e fazer o bem a ele, e não o mal. Mas ninguém tem mais tempo, irmãos, para ler a Bíblia. É o tempo inteiro passando figurinha no celular, ou então debatendo política. Nós não temos que ser alienados, irmãos. Não temos, nós temos que buscar a política, as notícias, nós temos. O problema é que estamos buscando tanto essas coisas, que estamos nos alienando das coisas de Deus. A pessoa sabe tudo sobre direita e esquerda, e tem se esquecido cada vez mais sobre a Bíblia e sobre Deus. Temos que ser políticos, somos políticos, temos que estar atento ao jornal, a tudo que está na internet, temos que estar atento, mas eu não posso estar mergulhado nisso, me esquecendo da palavra do Senhor e deixando de ser alienado com relação à política, que não devo ser, mas me tornando alienado com relação às coisas do Senhor, coisas básicas que o Senhor nos ensinou tantas vezes. E nos esquecemos, e porque somos pecadores, vem sobre nós o pecado, vem sobre nós a raiva, a ira, mas o Senhor não quer isso para o seu povo. O Senhor não quer isso. Davi também deu um exemplo de como se deve agir. Davi era odiado por Saul. Saul tentava matar Davi, mas certa vez Davi teve a chance de matar Saul. E os homens de Davi disseram: olha, este é o dia que o Senhor disse que iria entregar nas tuas mãos os teus inimigos. Este é o dia, vai lá naquela caverna e mata Saul. O Senhor disse. Está vendo como a mente do ser humano funciona? Os homens de Davi disseram: Davi, o Senhor disse, vai lá e mata ele. Mata ele. E Davi vai, mas ele não tem coragem, e ele corta um pedaço da orla do manto de Saul. Mas sabe o que é mais incrível? Davi fica com seu coração perturbado só por causa disso. O seu coração fica agitado só porque ele cortou um pedaço da orla do manto de Saul. Ele entendeu que aquilo que ele tinha feito não era correto. Não era correto. Veja como Davi era um homem de Deus. Ele não matou como aqueles homens queriam, ele só cortou, ele só provocou. E mesmo assim, ele ficou perturbado no seu coração. O que foi que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Ele é ungido do Senhor, por que eu fiz isso? Meus irmãos, Saul era um homem mau, ele queria matar Davi, mas isso não justificava nenhum ato de maldade de Davi contra aquele homem. Não justificava. E Deus entregou o reinado de Saul para Davi, mas foi o próprio Senhor quem matou Saul, não foi Davi. Cuidado, igreja, cuidado com a sede de justiça, que muitas vezes nada mais é do que a sede de vingança, nada mais é do que raiva humana, como diz Tiago, que vem não do céu, mas vem da terra, e nós chamamos de sede de justiça. Jó também fala sobre isso. Jó, no seu sofrimento, ele começa a relembrar a sua vida, de como ele era um homem íntegro para com todos, tratava bem a todos. Ele fala uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz bem assim: se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, se pedi a sua morte. Jó nunca tinha pedido a morte de quem lhe odiava, de quem o odiava.
Ele nunca se alegrou com o mal que alguém recebeu, alguém que o odiava recebeu. Ele nunca se alegrou com isso, irmãos. Jó não era assim. Por isso Deus diz, é um homem íntegro. Eu não posso me alegrar com o sofrimento das pessoas. Por mais pecador que ele seja, eu não posso me alegrar com isso, meus irmãos. Eu não posso orar para que ele morra. Eu não posso amaldiçoar. Eu tenho que fazer o bem para ele. Jó jamais se alegrou com o sofrimento dos seus inimigos. E depois de tantos séculos, nós não vamos aprender isso. Vamos ficar abaixo disso, irmãos. Se o Senhor já tem nos ensinado como temos que viver, como temos que andar, como temos que sentir. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Foi o que Cristo disse a eles. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Cada um que está aqui e que está em casa precisa entender isso. Estamos aqui para salvar as almas, para falar de Jesus, para falar do Senhor Jesus, na esperança de que Ele salve as almas. Mas Henrique, e a injustiça, e a maldade, e o pecado, nós vamos tratar sobre isso ainda. Mas o que compete a você e a mim é falar o Evangelho para as pessoas. E não desejar que Deus destrua essas pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Esse não é o nosso espírito. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece, se o que te odeia tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Faça isso com aquele que te aborrece, com aquele que te odeia. Fala assim o Senhor Jesus: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas 6, 27 e 28. Faça o bem a quem te faça o mal. Deus, meus irmãos, Ele faz o bem a muitas pessoas más, sabia? Porque Ele manda a chuva também sobre elas. A chuva vem para justos e para injustos também. Mas isso não quer dizer que Deus apoie a maldade delas, concorde com a maldade delas. Não é isso. Às vezes as pessoas que vivem em pecado se utilizam do amor de Deus para acusar a igreja, não é? Não joga a primeira pedra, não faça isso, não faça aquilo, é o amor, o que importa é o amor, você tem que me amar. E elas fazem isso para permanecerem nos seus pecados. Mas não é isso que o Senhor está falando. A questão não é permanecer no pecado, a questão não é amar o pecado, não é isso. A questão é ter misericórdia e não odiar essas pessoas, mas falar de Jesus para elas, falar de Cristo para elas, fazer o bem a elas, o bem, não desejar a sua morte. Pedro fala bem assim, 1 Pedro 2, 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Se você nunca entendeu aquela mensagem da Bíblia que está no Antigo Testamento, no Novo também, de oferecer outra face, quando te batem uma, a resposta é essa. Sabe por que você oferece? Porque você confia em Deus. A justiça não virá das suas mãos, virá do Senhor. Jesus suportou tudo aquilo na cruz, porque Ele se entregou a quem julga retamente.
Ele não quis fazer com as suas mãos justiça, mas entregou ao Pai, para que o Pai fizesse. Você começa a entender agora a diferença? Não cabe a mim, não cabe a você, meu irmão, cabe a Deus. O que eu tenho é que seguir o exemplo de Cristo. Se eu recebi o mal, eu tenho que entregar o bem àquela pessoa. Se eu fui ultrajado, eu não posso devolver o ultraje. Eu não posso. E o cristão não pode esquecer essa verdade. Estamos aqui estudando o livro de Atos, terça-feira à noite, e em nenhum momento a igreja persegue ninguém. A igreja, ela é perseguida. E sabe o que ela faz? Ela prega o evangelho. Ela fala de Jesus. É isso que ela faz. Açoites, humilhações, ofensas, raiva, ira. E o que a igreja faz o tempo todo no livro de Atos é falar de Jesus. A igreja não briga, a igreja não coloca ninguém na fogueira, não faz isso. Ela fala do amor de Jesus. Ela fala da justiça de Deus. Ela fala do reino dos céus. O chamado é esse. A igreja nunca deve oprimir. Ela é oprimida. Ela não é opressora. Jamais. Nunca. Não é assim. Não é esse o chamado do Senhor para a nossa vida. Eu tenho que ter cuidado com isso, irmãos. Eu tenho que saber a que espírito eu pertenço. Que espírito é esse? Que caminho é esse? Meus irmãos, Tiago também fala sobre isso, quando diz em Tiago 3, 9 e 10, com nossa língua, bendizemos ao Senhor, o Pai, também com ela, com a nossa língua, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu bendigo a Deus e eu amaldiçoo os homens que foram feitos à sua semelhança. Eu amaldiçoo a criação de Deus. E isso não cabe a mim. Eu não posso lançar maldição sobre ninguém, meus queridos. Quem amaldiçoa, quem castiga é Deus, não é a igreja. Eu posso e devo falar do castigo de Deus, mas eu mesmo não posso querer ser o juiz, porque o juiz é Ele. Bendigo a Deus e depois desejo o mal do meu próximo, que é criatura de Deus. Como pode isso? Como é possível isso? Ele fala, de uma só boca vem bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Ele diz, não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser assim. Que da sua boca só venha bênçãos e nunca maldição. Nunca. De maneira alguma. Você talvez não entenda, é difícil entender toda a lógica que está por trás dessa mensagem do Senhor. Finalmente, eu devo odiar ou não devo odiar? Finalmente, como eu devo proceder? Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, depois de falar de todo o plano de Deus, depois de falar tantas coisas, doutrinas maravilhosas, ele nos ensina, ele no final da carta vem aplicar o Evangelho. Ele faz uma aplicação do Evangelho. E às vezes nós sabemos a doutrina, mas não sabemos viver aquela doutrina, não entendemos qual é a consequência daquela doutrina, daquele ensino. E ele fala bem assim em Romanos 12, 17. Ouça bem essas palavras. Eu estou citando muito hoje, porque, por mais estranho que pareça, é um tema polêmico, não é? Tornou-se polêmico o amor do cristão. Mas o que é polêmico, irmãos, na verdade não é polêmico, o que é errado é o cristão apoiar o pecado, concordar com o pecado, elogiar o pecado. Isso é errado. Mas eu não falo disso aqui. Eu falo de você desejar o bem para as pessoas, para todas elas, e fazer o bem a elas. É disso que o Senhor está falando, e não é concordar com o pecado delas,
e abençoar o pecado delas. E fala assim, o apóstolo Paulo: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Eu acho incrível que sempre que eu falo de ira, e isso ocorreu aqui na igreja recentemente, eu falei sobre ira, de que nós não devemos ter nenhuma ira contra ninguém. E eu vi uma pessoa falar assim, olha, uma pessoa citou assim comigo: mas está escrito, dai lugar à ira. A pessoa querendo justificar o seu pecado, usa esse texto. Está escrito, dai lugar à ira. Meu filho, minha filha, essa ira não é tua. Ele está falando da ira de Deus. Ele está citando o Antigo Testamento. Em nome de Jesus, abra seu coração, abra seus ouvidos. Essa ira é a ira de Deus, não é sua, é dele. Ele está citando o Antigo Testamento: dai lugar à ira, não se vingue, antes dê lugar à ira. Aí ele completa, porque está escrito, aí Deus fala, abre aspas, a mim pertence a vingança. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. A ira é dele, a ira não é minha, não é sua, é dele. É dele. E aí muitos se escandalizam e rejeitam a Deus, porque dizem: não, Deus, Ele é só amor, e Ele não vai mandar ninguém para o inferno, ninguém vai para o inferno, Deus é só amor. Mas não entendem que a ira dele também é o seu amor pela justiça, pela santidade e contra o pecado. As pessoas que não receberem a Cristo, elas vão para o inferno, meus irmãos. Eu não estou falando o que o mundo fala, de um Deus que aceita a maldade, que aceita o pecado. Não estou falando isso. Eu estou dizendo claramente: aquele que não tem Cristo, que não se arrependeu em Cristo, ele vai para o inferno. Se ele morreu sem Cristo, ele foi para o inferno. Foi. Porque essa é a ira do Senhor. O Senhor não vai permitir que o mal prevaleça, que o pecado prevaleça. O pecado vai ter a sua justa retribuição. Ele vai receber o seu salário, o pecado. Mas isso não é comigo, não é com você, é com o Senhor. Eu devo falar isso. Mas essa ira não vem de mim, essa justiça não virá de mim, virá do Senhor, vem dele. E ele diz, o Senhor falando: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, diz o apóstolo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. A igreja não pode vencer o mal, com o ódio. Tem que vencer o mal com o bem feito àquela pessoa. Você entendeu? Fale da ira do Senhor, fale de sua justiça, da sua ira contra o pecado, mas fale do Evangelho, que veio para apaziguar essa ira do Senhor, que veio para trazer perdão para as pessoas. Não deseje, meu querido, que ninguém vá para o inferno, não deseje isso. Eles irão, sem Cristo irão, mas não cabe a mim odiar as pessoas. Não cabe a mim ser o juiz, em nome de Jesus.
faça o bem, abençoe, não amaldiçoe. E pregue Jesus para eles, porque Jesus ele veio não para destruir a alma do homem. Na sua segunda vinda, ele virá com a justiça. Mas na sua primeira vinda, e agora? Ele está aqui, estamos aqui, não para destruir a alma do homem, mas para salvar esse homem e essa mulher. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te pedir perdão pelas vezes em que, tentando acertar, Senhor, nós odiamos as pessoas. Queremos te pedir perdão, porque às vezes, tentando acertar, nós concordamos com o pecado, Senhor, e aceitamos. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajude a andar no caminho correto, Senhor, no caminho reto, Senhor, um caminho de justiça, Senhor, o caminho do Evangelho. Nos ajude, Senhor, a amar as pessoas, porque se eu amar as pessoas, certamente eu vou falar de Jesus para elas, eu vou falar da Tua graça para elas, da Tua salvação, do Teu amor, eu vou falar, Senhor. Então, Senhor, nos ajude, nos livre, não permita que sejamos filhos do trovão, mas que possamos ser filhos do Deus Altíssimo, Senhor, amando cada inimigo nosso e inimigo do Evangelho também, e entregando a eles, Senhor, o Teu Filho Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.